Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar aqui uma nova fase de estudo bíblico. Eu estou agradecido a Deus por ter os irmãos aqui conosco neste primeiro culto de ensino do ano de 2026. Quero convidá-los então para meditarmos no texto bíblico, uma vez que hoje eu tenho a oportunidade de abrir esse trabalho. Nós vamos falar aqui algumas semanas sobre o tema obediência como princípio para atrair as bênçãos de Deus. E eu quero voltar ao capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o versículo 14. Todos encontraram comigo, podem dizer amém? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos tentar ler coletivamente, todos juntos, tá bom? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor entregará os feridos diante de ti, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, porque por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. O Senhor te dará abundância de bênção, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Verso 14. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito e pela oportunidade de aqui podermos estar neste primeiro culto de ensino da Tua Palavra. Pedimos a inspiração do Teu Espírito para que tudo aquilo que viermos tratar aqui nesta noite, à luz da Tua Palavra, possa redundar em bênção da Tua parte para a vida da Tua igreja que aqui se reúne nesta primeira terça-feira de 2026. Nos ajuda, nos abençoa, nos motiva, nos dá maravilhosamente, Senhor amado, revelações profundas do texto bíblico que ora estamos dispostos a ler e compreender, tudo para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém. Tome assento em nome de Jesus.
agradecer a Deus aqui a presença dos irmãos que têm, neste tempo tão importante da igreja, têm apoiado esse mover, esse trabalho que são os cultos semanais. Eu estou muito focado e acreditando que esse ano de 2026 nós teremos uma maior participação e engajamento da igreja, principalmente da igreja sede. É muito importante que nós compreendamos que a igreja ela se movimenta por meio das atividades que são nelas executadas. E para isso nós precisamos da ajuda e do apoio de todos os irmãos, em especial aqui da nossa sede regional, porque aqui é o carro-chefe. É daqui que saem os modelos para que as nossas outras igrejas na cidade possam acompanhar o movimento. Assim como nós olhamos para Perus, a nossa igreja mãe, a nossa igreja matriz, e dela absorvemos tudo aquilo que nos é passado, nessa mesma linha, nessa mesma tônica, a igreja sede ela tem esse papel de ser referência para as nossas demais igrejas. Nós já estamos hoje no dia 6 de janeiro, no próximo dia 25 nós já teremos a nossa primeira reunião geral, e essa reunião geral ela será acompanhada de bastantes mudanças, inclusive aqui na sede. Como já é costumeiro, mas é só para pontuar, não é? Todos os detentores de cargos e atividades na igreja tiveram o seu desempossamento já automaticamente no culto da virada. Então agora deverão permanecer cada um no seu cargo, aguardando aí a confirmação do seu nome ou a eventual mudança e deliberação. A gente trabalha dentro do princípio da oportunidade, porque o nosso papel é o de formar discípulos. Eu tenho muita dificuldade de fazer seguidores. Seguidor, ele depois que você sai, ele quer ir atrás de você. E isso não produz resultado. Você tem que fazer discípulo. E fazer discípulo, se tornar discípulo, querer ser um discípulo, muitas das vezes engolir a seco aquilo que você não quer ouvir, fazer aquilo que você não quer fazer, aceitar aquilo que você acha que não deve aceitar. Esse é o desafio de ser um discípulo. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque depois que você tiver formado como discípulo, você vai entender então qual seja o propósito de Deus para a sua vida e para o seu chamado. Então nós vamos continuar, melhor dizendo, acreditando que Deus continuará conduzindo as nossas vidas. Eu aproveito aqui o ensejo para pedir aos obreiros da sede regional, estou vendo aqui bastante obreiros. Nossa convenção está aí agora nos próximos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, nossa igreja matriz. Então só a EBFO, a nossa escola bíblica de obreiros, e também a nossa convenção nacional. E, para tanto, eu preciso que os irmãos aqui da sede sejam, de fato, o exemplo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, faça. Nós tivemos aí até o final do mês de dezembro a oportunidade de fazer a inscrição com o desconto. Então, quem aproveitou isso aí, eu acho que quase 2/3 aí dos nossos obreiros aproveitaram essa oportunidade e já estão liberados, inscritos. Não é? Aliás, lembrando que a inscrição é automática, né? Você já está automaticamente inscrito quando assume o posto e a posição de obreiro. Então, no universo de quase 700 obreiros, graças ao bom Deus, nós já temos aí quase 2/3 de inscrições efetivadas, mas boa parte aqui na sede ainda precisa fazer a sua inscrição. Então, esse é o pedido que faço enquanto pastor desta casa, pedindo a você que nos ajude. Hoje nós queremos começar um tema que será trabalhado aí pelo menos até, salvo o melhor juízo, o mês de março, finalzinho do mês de março.
E o tema proposto para o início deste ano está atrelado ao princípio da obediência. A obediência tem sido um dos temas relevantes que, no meu parco e pequeno entendimento, precisa ser difundido e discutido dentro do ambiente da igreja. Porque obediência nos leva à compreensão de organização. Não existe como nenhum movimento, nenhuma instituição, nenhum grupo avançar, senão de forma organizada. E toda a organização, ela impõe um princípio de regramento e de obediência para que o propósito, ora estabelecido, para aquele grupo, para aquele segmento, para aquele ajuntamento de pessoas, possa cumprir o papel que lhe cabe, que é o papel da organização. A organização funcional, a organização coletiva, a organização individual. Logo, tudo que nós fazemos na nossa vida precede de um princípio, do princípio da obediência. E obediência, à luz da Bíblia, é um princípio que tem um peso espiritual muito grande. E para nós entendermos isso, nós precisamos entender que nós não estamos aqui para fazer o que os outros nos mandam fazer. Não é nada disso. Tem algumas pessoas que confundem isso. E tem muita dificuldade de, ao não compreender o que é obediência, em gerar conflitos e confrontos que poderiam, de fato, ser evitados se nós compreendêssemos o segredo e os benefícios gerados pela obediência. Não se trata de ser subordinado, não se trata de ser submisso, não trata-se aqui de estar abaixo de alguém, de alguma instituição ou de algum grupo. É mais do que isso. Obediência é a porta para a continuidade das bênçãos de Deus na nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente para de ficar correndo atrás dos profetas da internet. Quando a gente entende o que é obediência, as nossas orações, elas se tornam mais efetivas. Quando nós compreendemos o que é obediência, nós passamos a entender que a igreja, ela não gira em torno daquilo que nós achamos. Quando nós entendemos o que é obediência, nós passamos a ser liberais. E liberais do ponto de vista sadio. Quando eu falo de liberal, eu falo de liberalidade. E por quê? Porque a obediência, ela nos leva a um padrão de desfrutamento daquilo que Deus tem para nós através do nosso comportamento e da nossa fidelidade. O capítulo 28 do livro de Deuteronômio, aliás, a palavra Deuteronômio não quer dizer segundo mandamento, né? E por que segundo mandamento? Porque Moisés, o grande libertador de Israel, quando tira Israel do Egito, nós já sabemos dessa história, ele vai até o Monte Sinai e lá Deus dá a ele as pedras da lei. É o chamado decálogo. É onde Deus insere 10 importantes mandamentos que deveriam fazer parte da vida cotidiana do povo. E por que que esses mandamentos deveriam fazer parte da vida cotidiana do povo? Deus não tinha o interesse de juntar um grupo de pessoas que estivesse somente submissas aos seus mandamentos. Era mais do que isso. Ao impor esses mandamentos, Deus estava gerando vínculo e intimidade com essas pessoas.
Então Moisés sobe no monte, recebe os mandamentos, e por meio destes mandamentos eles vão peregrinar pelo deserto. E no deserto eles vão aprender o princípio da obediência e, consequentemente, da dependência, do cuidado de Deus. Lembram que no início eu falei para vocês que não existe como haver organização se não houver regra e obediência? Era exatamente isso que Deus estava fazendo. E por quê? Porque o povo passou 430 anos escravizados do Egito. Eles não tinham nenhuma referência de liderança e obediência, mas sim de subserviência. E por que subserviência, pastor? Porque eles eram escravos. A vontade deles estava atrelada à vontade de Faraó. E eles eram obrigados a cumprir aquilo que lhes era determinado, sob pena de, não o fazendo, serem punidos, inclusive com a morte. Então, esse conceito de obediência forçada, construída por meio da violência, era algo que fazia parte da cultura e da vida daquelas pessoas. Quando Deus propõe a Moisés escrever as tábuas no Sinai para orientar essas pessoas, Deus queria que eles tivessem uma outra compreensão do princípio de obediência. Entre elas, o fato e o propósito de ensinar que nenhum princípio de obediência pode ser gerado por meio de violência e de imposição. A obediência, ela deve ser resultado da nossa devoção. Por que é que eu sou crente em Jesus? Porque eu sei que ele morreu na cruz por mim. E quando eu o aceitei, eu também aceitei aquilo que a palavra estabeleceu: viver uma vida de obediência para promover o nome de Jesus, glorificá-lo no sacrifício que ele fez no partíbulo da cruz e, acima de tudo, mostrar a minha gratidão e a intimidade que eu tenho para com ele. Logo, quando eu desobedeço e recebo, com base na minha desobediência, uma punição, eu preciso entender que essa punição, ela não tem o propósito de me envergonhar. Ela não tem o propósito de me diminuir. Ela tem o propósito, então, de me fazer parar e refletir na minha caminhada e verificar aonde foi que eu desobedeci aquela regra que impôs a sanção que eu estou recebendo. Então, este era um dos primeiros motivos pelos quais Deus estabeleceu mandamentos, preceitos, regras. E Moisés agora está caminhando com o povo no deserto. E ele vai chegar agora na entrada de Canaã. Deus aparece para ele e ele aqui, nessa ocasião, ele já está sabendo que ele não vai entrar na terra. Aliás, diga-se de passagem, por um ato de desobediência. Moisés deixa de ingressar na terra porque Deus lhe dá uma ordem para tocar a pedra que produziria água, e por conta da murmuração do povo, ele estava chateado, madame. E num momento de descuido, em vez dele tocar, ele bateu. Isso foi o suficiente para o Deus que impõe mandamentos como forma de nos orientar a ter uma vida abundante, se manifestou não para envergonhar Moisés diante do povo naquele momento, porque é um ledo engano acreditar que Deus tem prazer de humilhar publicamente pessoas desobedientes.
Preste atenção nisto. Porque os atropelos nas nossas vidas, elas não têm o condão, elas não têm a aprovação de Deus. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós sejamos obedientes. Mas nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós arcamos com as consequências dos atos que vamos produzir. Não se engane. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 7, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Numa linguagem coloquial, aplicando o texto. Qual é a exegese? Qual é a declaração que Paulo quer nos falar quando nós olhamos para esta declaração? Não erreis, porque Deus não se deixa esclarecer. Em palavras miúdas, ele está dizendo: de Deus ninguém zomba. Ninguém brinca com Deus. Ninguém despreza Deus. Ninguém ignora Deus alegando ignorância. Então ele diz: não erreis. Porque jamais Deus se deixará escarnecer. E ele complementa: tudo que o homem semear. Semeadura fala de plantio. A laranja não nasce pronta? Qual é o processo? Ela tem um processo de preparo, desde o arar a terra, plantar a semente ou a muda, cuidar, limpar o laranjal enquanto as raízes estão sendo produzidas e buscando nutrientes na terra para gerar o bom fruto, até que chega o momento da colheita. Então, Paulo está falando numa ambiência de obediência que de Deus ninguém zomba, ninguém brinca com Deus. E tudo aquilo que a gente faz de forma consciente, destaque-se que aqui ele não está falando daquele indivíduo que faz por ignorância. E a palavra ignorância aqui não no termo pejorativo, mas no ambiente da falta de entendimento. Aqui é para aqueles que sabem que são desobedientes e que acham que nada vai acontecer. A militância no ministério pastoral me fez aprender algumas lições de pessoas que não entendem esse princípio chamado obediência. Então ele vai brincando com Deus. Ele brinca, e parece que o pecado ele é tão interessante, né? Diz o pastor Joinville que o pecado é como carvão. Ele não te queima, mas ele te suja. E aí a gente faz uma vez, parece que não acontece nada, né, pastor Aguinaldo? Já que não aconteceu, eu vou tentar de novo. E aí vai de novo, e aí vai de novo, e aí vai de novo. É como se fosse aquela cordinha, né? Esses dias lá na porta de casa eu vi duas crianças brincando. E aí chegou um mais velho e foi lá e pegou a cordinha do carrinho. E o pequenininho foi tentar pegar. E o mais velho foi e puxou a cordinha. Quando puxou a cordinha, veio a cordinha e o carrinho junto. É mais ou menos isso que acontece quando a gente não compreende o princípio da obediência. Deus vai dando tempo, Deus vai dando tempo. Até porque Deus é longânimo, irmão Wesley. Deus é misericordioso. Você sabia que Deus não quer que ninguém se perca? Ninguém. Pode ser o ser humano mais inescrupuloso da face da terra. Deus tem o desejo que ele se arrependa dos seus pecados e entre pelo caminho da obediência. Então, o livro de Deuteronômio, na verdade, é um segundo mandamento, dentro daquele compêndio daquilo que já existe lá atrás. E por que que este livro tem o sinônimo de segundo mandamento?
Porque é na base deste livro, das orientações que Deus dá a Moisés, que nós vamos ver aqui diversas ações que são produzidas neste livro para impor um comportamento sadio e obediente ao povo. Mas Moisés agora vai pegar o povo, que eles estão já nas portas da cidade ou da terra prometida, e antes que eles adentrem a terra prometida, Deus vai orientar a Moisés. Você vai levar o povo nas proximidades do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Esses dois montes, Ebal e Gerizim, ficavam um ao lado do outro. Então, deste lado estava o Ebal e deste lado estava o Gerizim. No meio, havia uma grande planície aberta. E o povo ali se concentrou. Veja que Deus tem estratégias para nos fazer entender o seu propósito. Você pode até imaginar isso se você está viajando comigo no texto. Pastor, mas como é que todas essas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas que estão peregrinando no deserto, conseguiram ouvir as orientações ditas por Moisés? É porque Moisés subiu ao cume do monte. E lá de cima ele começou a falar. E ele começou a estabelecer quais seriam as regras para que o povo entrasse na terra de Canaã. Porque tem gente que continua insistindo e achando que Deus é desorganizado. Mas as coisas de Deus são levadas a sério. Então Deus leva Moisés a um monte. E lá de cima do monte, Ebal e Gerizim, onde um representa bênção e o outro maldição, Moisés começa a anunciar aquilo que é condicional, diga comigo, aquilo que é condicional para entrar em Canaã. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então Moisés vai começar a descrever, do verso 1 ao 14, as bênçãos que serão atraídas pela ambiência da obediência. Trocando miúdos, se eu obedecer, não por meio de violência, de imposição, de exigência, mas obedecer com consciência, essas bênçãos aqui relacionadas do 1 ao 14 me alcançarão. É lógico que o texto aqui está direcionado a Israel. E o Novo Testamento diz que a nova aliança, ela supera aquilo que ocorreu na velha aliança. Mas a discussão aqui não é bênção. O meu entendimento aqui é que a discussão ou a analogia, a análise desse capítulo não deve ser visto sob a perspectiva da bênção, mas sim do ambiente da obediência. Porque é somente obedecendo que nós seremos inseridos nessa descrição trazida pelo capítulo 28. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: você se considera um crente obediente? Essa é uma indagação que eu quero que você guarde e analise enquanto eu estou falando. A Bíblia, como um todo, ela é repleta de bênçãos sobre a vida daqueles
que querem caminhar com Deus e que são obedientes. Pastor, onde é que está a prova disso? Deuteronômio 28. O capítulo 28, do seu primeiro versículo, já impõe assim. Qual é a condicionante do verso 1 do capítulo 28? Quem é que pode ler para mim? Só o verso 28, o versículo 1. Versículo 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Percebam que aqui a fala está direcionada à nação de Israel. Mas a condicionante aqui é a obediência. E a obediência começa pelo quê? Pelo ouvir. Eu só obedeço quando eu ouço. Percebam que não é impositivo, é condicional. Se hoje ouvirdes, ou será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então a primeira coisa que gera obediência é uma audição aguçada. O que é que nós estamos ouvindo, hein? Porque aquilo que nós ouvimos define como nós nos comportamos. Eu estou muito chocado, e chocado no sentido mais lato da palavra, ao ver crentes em cultos públicos que deveriam ser templos do Espírito Santo, caindo endemoniados em culto de libertação. Vocês estão pensando que é brincadeira isto? A obediência, ela não vem como um gesto de imposição, mas como um ato de ouvir. E ouvir a quem? Ouvir a Deus. Então, a primeira ação no texto está atrelado ao ato de ouvir. Você só vai ser obediente ou só vai executar obediência se você ouvir. E ouvir nos dias em que nós estamos vivendo, em que nós temos visto tantas vozes estranhas, tem sido para nós um desafio quase que insuperável. Depois de ouvir, o texto sugere que obediência, ela também precede de cuidado. Eu tenho que ouvir e ouvir com cuidado. E por que eu devo ouvir com cuidado? Porque se eu não ouvir com cuidado, eu não vou entender o que é o princípio da obediência. E Deus não quer que você faça nada que você não queira fazer. Pastor, o que é isso? Sim. Deus não quer que você o sirva como um gesto de imposição. Deus quer que você obedeça como um gesto de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Então, o cuidado aqui é imperativo. Depois de ouvir, ter cuidado, o texto sugere que a obediência, para se efetivar e gerar essas bênçãos, ela imporá a guarda. Então ele começa dizendo: se ouvirdes, se tiver cuidado, e guardar. Guardar o quê, pastor? Os mandamentos. Guardar os regramentos.
guardar os preceitos, guardar as alianças. Você sabia que o nosso Deus é um Deus de aliança? E uma coisa que Deus não perdoa é quebra de aliança. Aquele irmão que fica a vida toda prometendo: eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou me ajustar, eu vou me colocar no lugar, eu vou entrar na linha, mas da boca para fora. Então, ouvir, ter cuidado, guardar mandamentos, que são ordenanças de Deus, abrirão portas para que a bênção me alcance. E isso não está atrelado agora só ao povo de Israel, mas a todo aquele que depende de Deus. Então a Bíblia vai nos mostrar e nos ensinar que nós devemos, por princípio, dentro desse contexto, ser obedientes em tudo. Diga comigo: eu preciso ser obediente em tudo. Não dá, irmão, para ser crente aqui e não ser crente na empresa. Não dá para ser camaleão, irmão. Não dá para ter 2, 3, 4 personalidades. Não dá para ter 2, 3, 4 palavras. Não dá para ter 3, 4, 5 comportamentos. Aqui eu sou casado, na empresa eu não sou resolvido. Eu não namoro, eu fico. É a moda agora. É legal. Pode ser legal, mas não é aceitável. Então o texto está sugerindo que nós precisamos ser obedientes em tudo. Diga comigo: ser obediente em tudo. Irmão, e ser obediente em tudo é difícil, mas não é impossível. Dê exemplos, pastor. Dou exemplos. Obediência a Deus. Dá uma olhada para mim, eu acho que é Atos capítulo 5. Rapidinho, Atos capítulo 5. Eu acredito que seja isso. Se não me engano, é o verso 29. Se alguém puder colocar aí no telão para mim, só para a gente ver o tempo aí. Atos 5, 29. Quem é que pode ler aí? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é obedecer regra humana. Deus. Não, mas eu não me submeto ao regimento da igreja. Mas o regimento da igreja, ele é resultado daquilo que está no regramento da palavra. E isso não está atrelado ao ambiente de escolha. E é lógico que o contexto do que eu estou lendo aqui está nos dando uma noção de que importa a nós que servimos a Deus, servirmos a Deus e obedecermos a Deus. Isso não é um desprezo, mas é uma escolha. Então precisamos aprender que obedecer a Deus não é um desprezo ou uma obrigação somente. É uma escolha. Eu escolho obedecer. Então, o primeiro ponto é obedecer a Deus. Segundo ponto, à luz do que o texto está propondo, a nossa análise. E aqui eu quero falar de família, falar de filhos, e falar de pais e mães. Porque já que nós estamos falando de obediência, onde é que está a obediência dos filhos aos seus pais? Onde é que ela foi morar? E onde é que está o respeito
dos pais para com os filhos. Aliás, Deuteronômio, por ser também um livro de mandamentos, lá no capítulo de número 5, se não me engano, acho que é 5,16. 5,16, se não me engano. 5,16. Eu até marquei aqui. Vamos ver se é isso aí. Dá para colocar aí, Deuteronômio 5,16. Quem é que pode ler para mim? Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eu fico muito assustado com essa geração de filhos que não obedecem os pais. A chamada geração Z. Filhos que não consideram os pais. Filhos que não obedecem os pais. E de vez em quando a gente olha para o ambiente da igreja e a gente vê umas coisas esquisitas. Porque se obediência é um princípio que deve ser cultivado em família, nós aqui somos uma grande família, Maurílio. E quanto nos falta o princípio da obediência, isso nos leva a um caminho perigoso. Uma outra condicionante de obediência, pastor Luiz, é a obediência da igreja à sua liderança, ao pastoreio. Que tempo é esse? Em que as redes sociais servem de palco para que as pessoas afrontem a liderança espiritual daqueles que foram levantados para velar pela sua alma. Hebreus, capítulo de número 19. Vamos dar uma olhada em Hebreus. Capítulo 9. Falei 19, né? Capítulo 9. Verso de número... Vou ver onde é que está aqui. A partir do verso 15, Moisés nos dá, ou Hebreus nos dá uma visão do que Cristo representa para nós como sumo pastor. Porque ele é o referencial. 9:15 diz que por isso, por tudo que ele fez no ambiente do verdadeiro sacrifício, ele recebe a legitimidade de ser aquele que vai mediar esta relação de proximidade de Deus para com o homem e também o detentor daquilo que nós chamamos de Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a missão da transgressão que havia debaixo do Primeiro Testamento, que é o Velho Testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Então, quando nós olhamos para esse texto,
A ideia é que justamente nós compreendamos que a obediência à liderança como um todo, ela não é reflexo do achismo ou do axiologismo do grupo de homens que se sentam aqui. Não. A referência maior está lá, é Ele. Ele é o mediador. Ele é o Senhor. Ele é o legítimo pastor da igreja. Então, quando eu obedeço a Ele, ou quando eu obedeço um mandamento, ou um regramento, ou uma doutrina que sai daqui, isso significa dizer que eu estou obedecendo aquele que eu tenho como referência, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós gostaríamos de ser abençoados. Tem alguém aqui que não quer ser abençoado? Aliás, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vivem correndo atrás de bênção para tudo quanto é lado. E é lógico que é muito bom ser abençoado. Mas muitos de nós não vivem a promessa por não compreender que vida abençoada, ela é sinônimo exclusivo de obediência. Ela é resultado da nossa obediência. Isso não significa dizer que para receber a bênção nós não enfrentaremos luta. A luta é o processo que nos lapida, mas não anula o poder da promessa pelo vínculo da obediência. A luta nos lapida, mas não anula o propósito, o poder da promessa pelo princípio da obediência. Por isso que Paulo escreve no capítulo 4, verso 13 de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A luta não pode roubar, a luta não tem poder de intervir, a luta não tem poder de parar a manifestação da promessa de Deus por meio de uma vida de obediência. Mesmo na prova, se eu for fiel a Deus, Deus vai me fazer entrar de vitória em vitória, tomando posse daquilo que Ele me prometeu para glorificar o seu nome. Quando deixamos de obedecer a Deus, estamos desprezando as suas bênçãos. Se de fato nós amamos a Deus, devemos obedecê-lo, irmãos. Não por interesse e por obrigação, barganhando com Deus. Não. Mas como resposta do seu amor por nós. Obediência, logo, não é sinônimo de imposição e de submissão somente, mas é a manifestação clássica do amor que nós temos para com o nosso Deus. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo a Deus. E é muito fácil nós descobrirmos quando amamos e quando não amamos. É mesmo, pastor? É. Quando nós amamos, nós obedecemos a Deus. A pergunta é: você tem sido obediente a Deus? Uma das coisas que nós precisamos entender é que obediência é um princípio. Diga comigo, obediência. Mas me ajude aí a pregar. Diga, obediência é um princípio que jamais deve ser banido da nossa vida. A obediência precisa estar no pódio, precisa estar em primeiro lugar. E por que, pastor Abacuque? Diga assim comigo: porque quando eu obedeço, as janelas do céu se abrem. E a partir desta janela aberta,
milagres são gerados na minha vida. Eu estou dizendo que quando eu obedeço, as janelas dos céus se abrem e Deus passa a permitir que milagres sejam gerados como resultado da minha obediência. Dá uma sacudida aí no teu irmão e diga assim para ele: vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Nós precisamos então entender que essa obediência que tanto a gente fala, ela precisa ser reproduzida, ou seja, produzida em nossas vidas através de nós, a fim de alcançar a vida dos outros. A obediência precisa ser reproduzida em nossa vida para que ela produza resultado na vida do outro. É como um espelho. A pessoa olha para você, Aguinaldo. Por que o Aguinaldo é obediente? Com ele dá tudo certo. Então ela olha para você, a sua obediência reproduz essa ação de obediência na vida daquele que está olhando para você e automaticamente produz a mudança na vida desta pessoa. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente entende isso, aí nós passamos a compreender que o egoísmo, o egocentrismo não tem espaço onde há obediência. E são 3 básicos princípios. Quando nós reproduzimos obediência na nossa vida, nós geramos bênção e também manifestamos salvação. Ora, quantos aqui não foram alcançados pelo testemunho de um crente obediente? Quantos aqui não têm como referência pais na fé de homens e mulheres que viveram uma vida pia e que ao olharmos para eles nós nos sentimos tão pequenininhos a ponto de indagar como é que uma pessoa consegue viver uma vida de fidelidade a Deus dentro de um ambiente de simplicidade, dentro de um ambiente talvez de muita dificuldade, mas olhando para ele nós vimos referência, é aquele sentimento de olhar e ver o rosto de Cristo brilhando na vida daquela pessoa. Gente, não é cargo, é presença de Deus, é graça de Deus, é intimidade de Deus na vida do crente que produz não só bênção, mas também salvação. Eu conheci uma irmã, já contei aqui sobre ela, a irmã Santina, era carinhosamente chamada, o nome dela era Honorata, irmã Honorata, mas carinhosamente os irmãos a chamavam de irmã Santina. Ela já tinha lá, irmã Madalena, os seus 75 anos de idade. Ela era um pouquinho forte, mas aquela mulher, ela desenvolveu uma capacidade de viver uma vida de fidelidade a Deus tão grande, que nada, absolutamente nada, era capaz de tirar a motivação que ela tinha de amar a Deus. E ela encontrou uma forma de ser útil no reino de Deus, irmã Daiane. Ela diz: a idade está chegando. Por que eu vou ficar em casa lamentando? Por que eu vou ficar em casa reclamando? E aí, Diego, ela teve uma ideia. É aquelas ideias que é só Deus que dá. Ela diz: eu vou fazer cocada. E aqui entre nós ela fazia uma cocada maravilhosa. Então ela preparava as cocadas com a ajuda da filha que tinha por nome Nice, chamava-se Eunice. E foi nesse contexto que eu conheci a irmã Honorata, a irmã Santina, quando fui pastorear a igreja do Jardim Boa Vista no ano de 1998. E quando eu lá cheguei e eu vi aquele envolvimento dela com as coisas da igreja, ela era alguém que não sabia dizer não. Ela era aquela pessoa dada, ela era aquela pessoa comprometida.
que cumpria com muita regra, com muita determinação, com muito cuidado as obrigações que lhe eram confiadas, e como forma de sobreviver, mas também de evangelizar as pessoas, ela ia para as ruas vender cocadas. E ela levantava muito cedo, e um certo dia, ou uma certa ocasião, eu e Elaine estávamos recém-casados e passando uma prova tão grande. E nós não falamos nada para ninguém. E nós fomos visitar a irmã Santina. E quando nós chegamos lá no domingo à tarde, na casa dela, como eu fazia sempre, visitando os irmãos, ela abriu a porta da sua casa, ela disse: pastor, eu estou aguardando o senhor, a irmã Elaine, fiz aqui um almoço para vocês. E nós estávamos naquela fase difícil. Não estava faltando, pastor Luiz, mas não tinha para esbanjar, estava difícil. Eu me lembro que a Elaine só tinha um sapato que ela usava, Madalena, em todas as ocasiões. E ela ficava constrangida. Mas, de novo, eu vou ter que usar esse sapato. Usa esse sapato, só tem esse. Mas, graças a Deus, que estava nem aquele sapato do deserto, né? Durou o tempo da prova, mas não furou. Ele ficou meio assim, meio balangandã, meio arrebentadinho, mas depois a gente jogava uma graxa e ficava tudo certinho. É? E aí nós almoçamos, e quando nós terminamos de almoçar, aquela paz, aquela serenidade, ela então falou assim para mim: pastor, o senhor pode abrir o porta-mala do seu carro? Eu falei: para quê, irmã Santina? Ela disse: porque o meu Deus mandou abençoar o senhor. Eu falei: mas a senhora já me abençoa, olha que almoço maravilhoso. Não, pastor, eu quero fazer mais. E eu fiquei ali sem entender, olhei para a Elaine estava segurando a chave na bolsa, aí a Elaine me deu a chave. Eu falei: a senhora quer que eu ajude a senhora? Falou: não, eu quero que o senhor fique sentadinho. E aí eu abri lá o capô do carro, a porta da cozinha ali para frente da rua, e daqui a pouco ela, atrás da porta, ela pegou uma sacola. Faz tempo que eu não vejo essas sacolas. É uma sacola, é uma espécie de lona que a gente usava para ir na feira. E eu vi umas sacolas daquela lá cheias de arroz, feijão, macarrão, óleo. Falei: meu Deus do céu. Falei: ô, irmã Santina, mas isso aí é para quem? Falei: isso aqui é para o senhor. E aí o meu coração se incomodou, que eu disse: meu Deus, ela levanta 5 horas da manhã para vender cocada, para se sustentar. Aí eu falei: não, a senhora não pode fazer isso. Ela disse: não só posso, como vou fazer. E aí ela falou assim para mim: pastor, fique descansado, porque o Deus que tem cuidado do senhor também tem cuidado de mim. E aí ela sacou um texto bíblico, Provérbios capítulo 29. A bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dor. A verdade é que eu levei aquilo para casa e a bênção de Deus estava de uma forma tão atrelada na vida daquela mulher, que sem qualquer hipérbole, qualquer tipo de exagero, a Elaine está por aí e depois você pode consultar. Eu me lembro disso. Nós ficamos mais de 60 dias sem ter que passar na porta do mercado para comprar alguma coisa. E aí, quando a gente chegava na igreja, ela dizia assim: está faltando alguma coisa? Não, está faltando nada. Mas aí ela fazia um pacote e quando ia abrir, era ovos, era frango, era filé de frango. Não, meu pastor tem que comer bem, porque a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dor. Mas, irmã Santina, não precisa não, meu pastor, eu sou obediente, tudo isso que o senhor está vendo é resultado da minha obediência. Aí um dia ela falou assim para mim:
Deus ainda vai me honrar e meu Deus do céu, a minha obediência ao meu Deus e a minha fidelidade a Deus será conhecida. Passou-se os anos. Eu já tinha saído de lá. Aliás, eu estava em Mairiporã. Quando, de repente, num domingo à tarde, Larissa, eu estou em casa. Acabei de almoçar, sentei lá, peguei o controle da TV. Daqui a pouco, quando eu passo na Rede Record, quem é que está lá na Rede Record? A Santina. No programa daquele Geraldo Luiz. Ele encontrou, fazendo uma reportagem, a Santina, e a história foi mais ou menos assim. Parece que a equipe estava lá fazendo uma reportagem, num lugar meio distante, não tinha o que comer, passa aquela senhora de idade bonitinha, com aquele lenço amarrado na cabeça, e uma bandeja de cocada, vamos comer cocada. Ele se apaixonou pela cocada dela, não satisfeito, ele comprou toda a cocada dela. Aí ele falou, vou fazer melhor, agora eu não vou comprar a sua cocada, agora eu vou lá na sua casa fazer uma reportagem, porque eu quero saber como é que você faz essa cocada. E quando ele fez isso, ele jogou isso para todo o Brasil. A irmã Eunice, na época, eu me lembro que eu liguei para saber que a sua mãe agora está famosa. Ela disse, pastor, nós não sabemos mais o que fazer, porque o povo não dá mais paz. É de manhã, de tarde, de noite, tem que trocar telefone, tem que trocar o número. Eu não tenho esse negócio de e-mail, eu não sei mexer com isso, mas vem gente na porta, vem gente de manhã, vem gente de tarde, vem gente de noite. Resultado da obediência. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito e glorifica o nome de Jesus. Vale a pena ser obediente, irmão. A irmã Santina morreu. Partiu para a eternidade, cumprindo o propósito que Deus havia para ela estabelecido. Quando a gente olha para Mateus capítulo 9, vamos para um texto bíblico, 35 e 36. 9, 35 e 36. Veja Jesus como exemplo de absoluta obediência. Mateus capítulo 9, quem pode ler? E corria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Veja só, a ausência de obediência levam as pessoas a não terem um referencial. Então, quando a gente olha para o texto de Mateus, nós vamos ver Jesus se submetendo ao Pai em obediência para entregar a sua vida por aqueles que agora o texto vai descrever como pessoas que estavam andando errantes, como ovelhas que não tinham pastor. Eu já falei que isso na Bíblia é Paulo que fala sobre esta obediência, e não é uma obediência subserviente, mas é uma obediência por amor. A isso Paulo dá o nome de beneplácito. Ele diz que Jesus não desceu para assumir a forma humana, porque o Pai determinou que ele isto fizesse. Não. Jesus desceu para assumir a forma humana, a fim de nos permitir herdar a sua natureza divina, porque ele desejou fazê-lo. Isso se chama beneplácito. Jesus, quando obedece a Deus, ele cumpre o desejo do coração de Deus. E ele vem para salvar, libertar, curar e transformar a vida das pessoas. Um outro exemplo clássico de obediência, como princípio de fidelidade, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Pode ler para mim aí, pastor Carlos?
Lá o apóstolo Paulo faz um apelo imperativo. Capítulo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O maior exemplo de obediência está na vida do apóstolo dos gentios. E ele está pedindo que nós olhemos para a vida dele como princípio de obediência. Você quer entender o que é obediência? Olhe para o apóstolo. O apóstolo Paulo, ele mostra um comportamento de submissão à autoridade de Deus sobre a sua vida. Esse mesmo apóstolo São Paulo, lá no capítulo 19 de Atos, dá para a gente dar uma lidinha aí, rapidinho? 19, capítulo 19, versos 6, 11 e 13. Atos, capítulo 19, versos 6, 11 e 13. 11. Não, verso 11, irmã Madalena. Verso 13. Por que é que eles não conseguiam fazer isso? Porque eles não sabiam o que era obediência. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é resultado de alguém que vivia a obediência em Deus. Paulo é a própria referência de obediência, assim é como Jesus foi. Então, Paulo vê na vida de Jesus, olha só o que é a reprodução de obediência. Paulo olha para Jesus e a reprodução da obediência na vida de Jesus produz uma alta transformação na vida do apóstolo a ponto de levá-lo a esse nível de espiritualidade. Então, nós precisamos entender que obediência, ela não só produz bênção, gera salvação, como também ela é capaz de fortalecer a nossa fé em Deus e nos fazer reproduzir ou produzir na vida dos outros aquilo que as pessoas estão vendo na nossa vida. Uma segunda coisa, e aqui eu termino, é a importância de compreender que aquilo que semeamos no ambiente da obediência é o que a gente vai colher. Quem obedece, colhe bênção. E quem não obedece, colhe o quê? À luz do texto, maldição. Leia o verso 15 a seguir. Então aqui são duas condicionais. Você quer ser abençoado quando entrar na terra de Canaã? Obedeça. Se você não abençoar, as consequências do que você escolher vão se manifestar. Gálatas, como eu já citei para vocês, é um exemplo disso, não é? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A segunda coisa que nós precisamos entender é que há princípios na palavra de Deus para aquilo que nós chamamos de semeadura. A semeadura é o único princípio que só ocorre no mundo espiritual. Eu estou falando de bênção. Então, tudo que você produzir aqui na vida, você vai colher aqui. É resultado daquilo que você plantou. Eu tive uma experiência muito forte. Eu fui orar por uma pessoa, há muitos anos atrás, sogro de um amigo muito querido. E quando eu cheguei no hospital da Beneficência Portuguesa, no domingo à tarde, a família estava assim muito abatida, e a enfermidade vinha consumindo aquele homem. E subindo o elevador, esse amigo falou para mim: pastor, se na sua oração você puder pedir a Deus que leve o meu sogro, nós vamos ficar muito felizes. A família não aguenta mais sofrer. Imagina, irmão, você como pastor ouvir um negócio desse. Mas eu entendi o que ele estava dizendo, pastor Aguinaldo. Eles já estavam há mais de 40 dias dentro daquele hospital. E o homem estava definhando em cima da cama. Quando eu entrei no quarto,
Coloquei a minha mão no bolso do paletó, Madalena, e fui tirar o olhinho. Quando eu fui tirar o olhinho, o Espírito de Deus falou comigo. De uma forma que só eu entendo. Você sabe por que ele está aí nesse estado? E isso não é punição. Irmãos, preste atenção nisso, olhe para mim. Isso não é punição. Isso é semeadura. O Espírito de Deus falou bem, você sabe por que ele está nesse estado? Porque ele plantou e antes dele partir, ele precisa colher. Que tem coisa que a gente não entende. A gente olha, meu Deus, mas por que tanto sofrimento? Parece que Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso, irmãos. Mas a nossa desobediência, a dureza do nosso coração, muitas das vezes geram na nossa caminhada colher ou semeaduras que vão resultar numa colheita futura. E Deus não vai deixar para tratar nada depois da morte, porque depois da morte segue-se o juízo. Então, se você tem que pedir perdão, peça agora. Se você tem que amar, ame agora. Se você tem que respeitar, respeite agora. Se tem que obedecer, obedeça agora, porque a semeadura de Deus não brinca. É pesado, irmãos, mas é uma realidade. A semeadura, diga comigo, a semeadura. Diga bem alto, a semeadura é livre. Você planta o que você quiser, meu caro. Mas repita bem alto comigo agora, a colheita. Esta é obrigatória. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Então plante em obediência, e Deus vai abrir a janela do céu e vai gerar milagre na tua vida para a glória do nome de Jesus. Se nós formos obedientes, além de nós colhermos bênção em nós, estaremos reproduzindo nos nossos discípulos, não nos nossos seguidores. Porque o seguidor só está com você quando você está bem. Mas o discípulo está com você quando você está bem e quando você também não está. Então, se nós entendermos isso e formos obedientes, além de nós colhermos bênçãos, nós seremos capazes de reproduzir na vida dos nossos discípulos também esse princípio chamado obediência. Se há em nós, meus irmãos, um espírito de rebeldia e desobediência, nós estaremos reproduzindo isso. Por isso que o seu testemunho, ele vale mais do que as suas palavras. O meu saudoso pai dizia, Diego, olha com quem tu andas. Uau! E eu te direi quem tu és. Eu gosto de ver vocês olhando para mim, porque isso me dá a impressão de que vocês estão pensando. Testemunho vale mais do que palavra. Tem muita gente arrotando, colocando para fora aquilo que não vive. É uma capa, está vivendo de aparência. Mas testemunho profetiza o manifestar da bênção de Deus na sua vida. Termino. O que nós pretendemos colher na nossa vida? Obediência ou maldição? Ou bênção ou maldição? É uma reflexão, irmãos. Eu gostaria muito que caísse fogo, que a gente entrasse dos manos, mas eu estou chamando vocês para pensar. Chega de muito blá blá blá. Chega de ficar vendo o anjo pendurado na janela. Nós temos que obedecer, porque se a gente obedecer, nós não só vamos ver anjo, vamos ver o céu aberto e vamos ver Deus continuar manifestando o seu cuidado sobre as nossas vidas. A obediência reproduzirá alegria. Dá para ler aí o último texto? Hebreus 13 e 17.
Hebreus 13, 17. Que é o texto que eu queria ler com vocês. Olha que coisa interessante. Viva uma vida espiritual que não seja pesada nem ao seu pastor e nem ao seu próximo. Sabe o que o texto está sugerindo aqui? Ele está dando uma advertência para a gente. Ele diz que nós não devemos ser pesados. A pior coisa que tem é você tratar com gente insensível, desobediente. O ambiente fica pesado. Isso gera obstáculos puros. Agora diga assim para o teu irmão: quando eu obedeço. Mas diga bem alto: quando eu obedeço, eu passo a construir pontes em vez de muros. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir pontes, porque se nós construirmos pontes, nós vamos chegar muito mais longe do que nós estamos chegando. Amém, meus irmãos? Que Deus possa em Cristo Jesus nos abençoar, nos dar uma outra oportunidade. Tinha ainda algumas coisas que eu precisava falar aqui, mas o horário não nos permite mais. Mas que Deus possa abençoar você, que nesse ambiente de reflexão você possa entender que obediência, ela atrai bênçãos da parte de Deus.